Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruna Dalabrida. Eu sou estudante de matemática do Instituto Federal do Mato Grosso, do Polo de Água Boa. Estagiei na escola Jaraguá com a professora Raquel, com as meninas do primeiro ano do ensino médio, e vim falar um pouco para vocês sobre notação científica. A notação científica, ela não é só relacionada à matemática, ela também é a química, ela também atua na física, em vários outros setores. Fiquem aí ligadinho que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Então, pessoal, vamos falar sobre notação científica. É que nem eu falei, é um ramo que não é só utilizado na matemática, mas também na física e na química. Vamos supor, por exemplo, a distância entre o planeta Terra e o Sol. Quantos quilômetros? Não são muitos? Ou escrevendo uma carga de próton. É um número muito pequeno. Então, quando a gente vê um número muito grande ou um número muito pequeno, a gente transforma ele em notação científica. Notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequeno ou muito grande, por meio do uso de uma potência de base 10. A forma que a notação científica assume são essas daqui, ó. Aonde eu tenho um coeficiente, a base 10 e um expoente, certo? Sempre na notação científica, a base é sempre 10. Certo? Então, assim, para a gente aprender a notação científica, a gente tem que entender algumas coisas sobre potência. Por exemplo, 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. 10 elevado a 1. Não é 10 uma vez? Então, é 10. O que é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, certo? O que é 10 ao cubo? É 10 três vezes, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. O que é 10 à quarta? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10.000. Eu quero que vocês notem que conforme eu fui aumentando meu expoente, o que aconteceu com minha quantidade de zero? Foi aumentando também. E quando assim a gente não tem nenhum número aqui na frente, a gente costuma assim, ó, 10 elevado a 1, então eu tenho um zero. 10 elevado a 2, 2 zero. 10 elevado a 3, 3 zeros. Mas o importante é que vocês sabem que conforme eu aumento a minha potência, o que acontece com meus zeros? Aumenta também. Mas eu quero que vocês observam também que aqui todos os expoentes são positivos. E quando o expoente é negativo? 10 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, a gente passa para baixo ele com o expoente positivo. 10 elevado a 1 é 10, né? Então, 1 dividido por 10 é 0,1. O expoente é negativo. Então, ele passa para baixo, positivo, certo? O que é 10 ao quadrado? É 100. 1 dividido por 100 é 0,01. 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 10 a terceira. O que é 10 a terceira? É 1000, né? 1 dividido por 1000 é 0,01, certo? Então, agora vamos para outra parte, que é onde eu vou começar a ensinar para vocês como que transforma em notação científica. Se eu olhar o número 200, o que é 200? Não é 2 vezes 100, certo? E o que é o 100? Não é 10 ao quadrado? Certo? Por isso que aí vem de 2 vezes 10 ao quadrado, certo? Mas toda vez eu vou ter que fazer assim? Não. Como que funciona a notação científica? Então, foi falado no começo do vídeo que notação científica é o quê? É quando é um número muito grande ou um número muito pequeno.
Vamos supor um número muito grande. 134, acompanhado com esses tantos de zero, certo? O que acontece? É um número muito grande e esse aqui é um número muito pequeno. Para me transformar em notação científica, eu tenho que chegar o número entre maior que 1, certo? E menor que 10, ou seja, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Para mim chegar em notação científica, vamos supor, se eu andar as casas para cá, certo? Se a minha vírgula foi parar aqui, nos ficaria 0,34, não é um número menor que 1, quer dizer? Então, não tem como. Se a minha vírgula for parar aqui, 3,4, é um número maior que 1? Sim. É menor que 10? Sim. Então, a vírgula tem que vir para cá. Mas, para mim vir para cá, quantas casas eu desloquei? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não desloquei 6 casas? Então, o meu número ficou 3,4 vezes 10. Eu desloquei para cá. Quando eu desloco para cá, a setinha é negativo. Fica menos 6, certo? Aqui, meu coeficiente ficou entre 1 e 10, correto. A base é 10, o expoente aqui ficou negativo porque é um número menor do que 1. Agora, esse número aqui é um número muito grande, né? Quando não tem nada, a vírgula tá aqui. Só que esse número não é maior que 1 e esse número não é maior que 10, quer dizer? Então, eu tenho que colocar entre 1 e 10. Se eu colocar a minha vírgula para cá, fica 134, fica maior que 10. Aqui fica 13,4, fica ainda maior que 10. Então, ela tem que vir para cá, a vírgula. Ela sai de lá e vem para cá. Então, vamos ver quantas casas ela andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Andou 11 casas, então fica 1,34 vezes 10 a 11. Como a vírgula andou para cá, ela fica o sinal aqui em cima positivo. Quando é positivo, eu não coloco nada, tá? Alguns exemplos que a gente tem. Por exemplo, a distância entre o planeta Terra e o Sol. É essa quilometragem, não é um número muito grande? Vamos transformar ele em notação científica? Então, lembrando, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, tem que ficar entre 1,49. Quando não tem nada, a vírgula é no fim. Então, vamos andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 1,496. Eu não preciso colocar aquele zero lá, tá? Vezes 10 a oitava. Foi 8. 6, 7, 8. Isso mesmo. Ó, a idade aproximada do planeta Terra é essa quantidade de anos. Para mim poder ficar entre 1 e 10 é 4,54. Então, vamos ver quantas casas andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E eu não acrescento zero, mas os números que tem depois da vírgula eu tenho que colocar. 4,543 vezes 10 a nona. Agora aqui, o diâmetro de 1 nanômetro é esse número aqui. É um número muito pequeno. A vírgula tá aqui. Se eu colocar aqui, fica 0,1, fica menor que 1. Então, tem que vir pra cá. Então, vamos ver quantas casas andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 3, 6, 9, 10. Então, fica 1 vezes 10 a menos 10, certo? Por que negativo? Porque andou pra cá, certo? Alguns exemplos eu trouxe aqui pra vocês. Por exemplo,
Esse aqui, vamos transformar em notação científica. A vírgula tá aqui. 105, 10,5, 1,05. Então, tem que vir pra cá. Quantas casas andou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 1,05 vezes 10 à quinta, certo? Como eu andei pra cá, é positivo. Aqui, 0,19, 1,9. Então, fica aqui. 1, 2, 3. Então, fica 1,9 vezes 10 a menos 3. 1, 2, 3. 2 vezes 10 a menos 3. E agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, fica 1,23 vezes 10 a 11 positivo. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,1 vezes 10 a menos 7. E se eu tenho notação científica e eu quero transformá-la em número decimal? Então, olha aqui. Eu tenho 6,02. Como é 23, eu tenho positivo. Para chegar a zero, eu tenho que diminuir. Então, vai para lá, né? Então, vamos lá. A vírgula estava aqui. Então, eu tenho que acrescentar de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu faço assim que eu gosto, que fica mais fácil pra mim, mas você pode achar um jeito mais fácil pra você. Ou senão, a gente faz assim, é 23. Andei 2 casas, então fica 21 zeros, certo? Agora, 10 é terceiro. Para mim chegar isso aqui a zero, eu tenho que diminuir. Para diminuir, vai para lá, né? Então, vamos lá. A vírgula tava aqui, então tem que andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai mais um zero. Certo? 2,1. Como que esse número é negativo, eu tenho que transformar ele em positivo. Então, ele vem pra cá, pra ficar positivo, né? Andar 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a vírgula vem aqui, mas tem que colocar mais um zero na frente da vírgula, tá? É igual esse aqui, 9,2. A vírgula tá aqui, então, 1, 2 casas. A vírgula tem que vir pra cá, certo? Espero que vocês tenham aprendido.